Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, sou a professora Simara. Nós estamos estudando a Lei 7.498, respondendo algumas questões que já foram cobradas em provas de 2024. A partir dessa aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões para o profissional técnico de enfermagem, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Então, vamos lá para responder essas questões aqui do profissional técnico de enfermagem. A nossa primeira questão de hoje, marque a alternativa correta sobre o que compete ao técnico de enfermagem, no que consta na Lei 7.498, que dispõe sobre exercício profissional. Então, nas aulas anteriores, a gente estava estudando as atribuições, né, do profissional enfermeiro. A partir dessa questão de hoje, a gente vai começar a resolver questões aqui referente ao técnico de enfermagem. Então, se é sobre o técnico de enfermagem, a gente tem o artigo 12 da Lei 7.498, que trata exatamente sobre as atribuições do técnico de enfermagem, tá? Então, vou ler aqui rapidamente para vocês o que descreve o artigo 12. Então, diz assim, que o técnico de enfermagem, ele exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação, acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá? Então, ele também faz orientação e acompanha o trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Ele também participa no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência. Veja que ele participa, ele não realiza a programação, que é específico do enfermeiro, né, privativo do enfermeiro. Ele executa ações assistenciais de enfermagem, mas não pode exercer aquelas que são privativas do enfermeiro, tá bom? Ele participa da orientação e da supervisão, né, do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, no caso dos auxiliares de enfermagem, e ele também participa da equipe de saúde, assim como todos os outros profissionais de enfermagem, tá? Enfermeiro, né, auxiliar e a parteira, certo? E no artigo 13 da lei traz as atribuições do auxiliar de enfermagem. Então vamos olhar aqui na alternativa qual delas é atribuição que compete somente ao técnico de enfermagem, tá bom? A alternativa A, organização e direção dos serviços da enfermagem. O que vocês acham? É privativa aqui do técnico de enfermagem, essa atribuição, né? Nós vimos que o artigo 11 traz as atribuições do enfermeiro, as privativas e dele como membro integrante. Organização, direção, né, coordenação, supervisão, programação, planejamento, tá? Do serviço da enfermagem compete somente ao enfermeiro e não ao técnico de enfermagem. O técnico, ele participa da programação da assistência de enfermagem, mas não é ele que realiza. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Exercer atividades profissionais de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, está correto. É a nossa resposta para essa questão, tá? Ele, o técnico de enfermagem, ele é um profissional de nível médio. E ele, né, desenvolve essa atribuição, que é orientar e acompanhar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar, está correto, tá bom? Na alternativa C, realizar a consulta de enfermagem. Bem, a consulta de enfermagem, é importante a gente lembrar que é privativa do enfermeiro. Só ele realiza a consulta, nenhum outro profissional, tá bom? Alternativa D, cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica, também enfermeiro que faz isso. E, de novo, né, consulta de enfermagem, que na alternativa A, já falei para vocês que isso é uma competência do enfermeiro, certo? Então, nossa resposta correta para essa questão é a alternativa B. Nessa próxima questão, segundo o artigo 12 da lei número 7.498, que regula o exercício da enfermagem, são funções do profissional técnico de enfermagem, exceto. Aqui já é uma questão diferente. Na anterior que a gente respondeu, era para marcar qual que era a atribuição dele. Agora aqui tem uma que não é. Como eu falei, né, o artigo 12, que trata das atribuições do técnico de enfermagem na Lei 7.498, tá bom? Então, vamos analisar aqui a alternativa A. Participar da supervisão e orientação do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, lembrando que eu quero aquela questão, né, aquela resposta que não é uma atribuição dele. Participar da supervisão e da orientação do trabalho de enfermagem em grau auxiliar é atribuição do técnico de enfermagem, tá, gente? Aqui ele participa, né? Não é ele que realiza, ele participa. Alternativa B, participar do planejamento da assistência de enfermagem.
Então, ele participa da programação da assistência, ele participa da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem grau auxiliar, né? Ele executa ações de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, ele orienta, ele acompanha o trabalho da enfermagem grau auxiliar, ele participa do planejamento da assistência de enfermagem também, tá certo? Então, não é a alternativa B, porque eu quero aquela que não é atribuição dele. Na alternativa C, realizar ações assistenciais de enfermagem. Ele realiza, né? Todos os profissionais de enfermagem realizam ações assistenciais de enfermagem. Então, está correto também aqui. Alternativa D, participa da equipe de saúde? Sim, todos os outros também participam, tá? Inclusive enfermeiro, o auxiliar, tá? Todos participam. Então, é uma atribuição também do técnico de enfermagem. Então, só não resta aqui a alternativa E, exercer todas as atividades de enfermagem sem restrições? Não, porque aqui a enfermagem, existe vários profissionais que exercem enfermagem, tá? Tem o enfermeiro, que tem as atribuições dele específicas, né? Que é um profissional de nível superior, então cabe a ele algumas atribuições a mais e mais de maior complexidade, né? Então, e tem o técnico, tem o auxiliar, tem a parteira, então cada um exerce uma atribuição diferente, que está descrita aqui na Lei 7.498, tá bom? Então, não são todas as atividades de enfermagem que são realizadas pelo técnico de enfermagem. Então, essa é a resposta da nossa questão, porque ela pede aqui aquela atribuição que não é, que é o exceto, tá bom? Nessa próxima questão, quem pode exercer a enfermagem conforme a legislação profissional? Então, a Lei 7.498, em seu segundo artigo, diz o seguinte, que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição aonde o profissional exerce, onde ocorre o exercício, tá bom? E no parágrafo único desse artigo 2º, ele traz aqui quais são os profissionais que exercem a enfermagem de forma privativa. Então, a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação, tá? Então, é isso que a lei, ela traz aqui no seu artigo 2º, no seu parágrafo único. Então, vamos analisar aqui, né, nas alternativas que ele pede quem pode exercer a enfermagem conforme a legislação profissional, né? A alternativa A, qualquer pessoa interessada em cuidar de pacientes? Não, né? Nós estamos falando aqui da profissão de enfermagem, tá? Então, a lei que aprova a prática, né, que regulamenta a prática da enfermagem, é a Lei 7.498, e ela é muito clara no seu artigo 2º que só quem pode exercer as atribuições de enfermagem dentro, né, dentro dos respectivos graus de habilitação só podem ser exercidos, né, pelo enfermeiro, técnico auxiliar e a parteira, tá certo? Então, não é alternativa A. Alternativa B, apenas enfermeiros formados em instituições estrangeiras? Não, a gente viu que tem o técnico, tem o auxiliar e tem a parteira também que podem exercer a enfermagem. E que eles tenham certificação dessa formação, tá? Mas todos devem estar também inscritos no COREN. Na alternativa C, privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem também pela parteira, está correto aqui a alternativa C, que são esses profissionais que podem exercer a enfermagem. Na alternativa D, apenas pessoas com experiências práticas em hospitais? Não, né, gente? Se for enfermeiro, tem um diploma de enfermeiro que precisa ser conferido por uma instituição de ensino nos termos da lei, tá bom? Então, precisa ter um diploma. Se for técnico de enfermagem, precisa ter um diploma também de técnico de enfermagem, que também é expedido de acordo com a legislação e registrado por órgãos competentes, tá? Se for auxiliar de enfermagem, tem que ter o título de certificação de auxiliar de enfermagem, também conferido por uma instituição de ensino. Se for a parteira, precisa também ter o título de certificado, né, de parteira. Tá bom? Então, não é simplesmente ter uma prática em hospitais que qualifica essa pessoa como um profissional de enfermagem, tá certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Nós finalizamos, né, o estudo aqui da Lei 7.498, onde nós fizemos uma abordagem sobre questões, né, sobre a Lei 7.498, a respeito aqui, né, do cargo de
técnico e auxiliar de enfermagem, tá bom? Que já caíram aqui nas provas de 2024. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e aguardo vocês, então, das nossas próximas aulas.